Bom dia, seja bem-vindo a mais um culto online. Te convido a cantar ao Senhor, vamos cantar juntos. Dos montes corre para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Começo. Dos montes corre para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Amém. Algumas pessoas estão falando que eu só toco música velha. É porque eu sou meio velho. E essas são as músicas que eu conheço, são as músicas que eu fico mais confortável para tocar. E eu não sei se vocês repararam, eu acho que é nosso 12º, 13º culto. Eu tô tentando não repetir nenhuma música, então a gente tem que ampliar o nosso repertório. Por isso, essa próxima música também é do tempo que meu pai era jovem e a gente vai cantar ela. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Começo. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte.
Amém. Nós estamos cantando, exaltando o nome de Deus, exaltando a obra que Deus fez, nos salvando, nos reunindo como igreja, que a nossa união nunca acabe. E essa união é baseada numa nova vida, uma vida que foi transformada pela obra de Jesus. Nós estamos numa série falando sobre Jesus. E vamos cantar juntos dizendo que esse Jesus que nós conhecemos nos evangelhos, na Bíblia, ele nos transforma, ele muda o nosso jeito de viver. E é por isso que nós podemos andar em união, é por isso que nós estamos aqui participando juntos desse culto como igreja. Vamos cantar isso juntos? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Segunda estrofe, diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Vamos cantar a segunda estrofe mais uma vez? Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Senhor, obrigado por transformar o nosso viver. E eu peço a Ti que transforme ainda mais nessa manhã, através da Tua palavra, o nosso entendimento e o nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente está numa série chamada Jesus. E eu falei semana passada um pouco sobre isso, que essa série talvez seja um pouco polêmica, mas a polêmica não é uma finalidade da série. Eu acredito que a polêmica se faz porque
ao longo da história do cristianismo, a religião chamada cristã se afastou da pessoa e do ensino do Cristo. Então, quando a gente retorna às Escrituras e vai ver quem foi Jesus Cristo, como é que ele viveu, o que ele fez, como ele interagia com as pessoas, a gente pode se sentir um pouco escandalizado. De modo que a pergunta que a gente faz é: será que Jesus teria espaço no cristianismo de hoje? Será que o Jesus de Nazaré, que a gente vê nos evangelhos, seria aceito na nossa igreja, por nós? Será que a gente, na nossa concepção imaginária, na fantasia que a gente fez do Jesus bonzinho, um Jesus santinho, perfeitinho, será que esse Jesus é o Jesus da Bíblia? Será que cabe? Será que os dois são a mesma pessoa? Semana passada a gente falou sobre a palavra grega kenosis. Kenosis significa que Jesus se esvaziou do poder e da glória de Deus. Então esse cristianismo que busca ter poder e glória, que busca se mostrar, que busca se impor, que busca dominar a sociedade, esse cristianismo não tem nada a ver com Jesus. É um cristianismo que a gente viu ao longo da história da igreja, mais construído por Constantino e pelo Império Romano do que pelo Jesus das Escrituras. A segunda palavra e o tema de hoje é frônesis. Frônesis é outra palavra grega. Eu disse que cada dia a gente teria uma palavra grega. E a palavra frônesis, ela significa sabedoria ou mentalidade. Mas não é só isso. É uma sabedoria prática. É uma mentalidade que não é intelectual. Ela é mais voltada para o discernimento das coisas do dia a dia, de uma prática de vida, do que um conjunto de informações no intelecto. Então, a partir da palavra frônesis, a gente pode distinguir que existem pessoas que são inteligentes, diferente de pessoas que são sábias. São duas coisas diferentes. E aí a gente tem que entender isso. A sabedoria de Jesus, a frônesis de Jesus, ela é muito maior que a nossa inteligência. É um discernimento prático para a vida. É um jeito de viver a vida. Onde é que aparece essa palavra frônesis na Bíblia? O primeiro texto que aparece é Filipenses 2,5. Não estou ignorando o nosso texto, tá, gente? Vocês já sabem, quem já acompanhou a série de semana passada, o nosso texto base para toda essa série é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, que diz que Jesus era um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então é esse Jesus que a gente está buscando. Frônesis, então, Filipenses capítulo 2, versículo 5. A gente falou um pouco desse texto quando a gente falou de kenosis, de esvaziamento. Então, Deus se esvaziou, isso está lá em Filipenses. E aqui no versículo 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí a sequência desse texto que sendo igual a Deus, se esvaziou, não considerou ficar apegado a isso, se esvaziou e tudo mais. Isso a gente já viu semana passada. Mas a palavra frônesis aparece aqui no versículo 5, dizendo: seja a atitude de vocês. Olha como essa tradução da NVI, a Nova Versão Internacional, olha como eles traduzem frônesis. Eles traduzem para atitude. Seja a atitude, a frônesis. Então, percebe que frônesis não é uma sabedoria intelectual, é um saber prático. Então, não seja o intelecto de vocês, ou saibam sobre Jesus, saibam informações, saibam as coisas que Jesus sabia. Não é isso. É uma atitude. Frônesis é atitude, é agir, é prático. Olha um outro lugar em que essa palavra aparece, frônesis. Lucas capítulo 1, versículo 17. Lucas capítulo 1, versículo 17. Diz assim, falando sobre João Batista, né? Irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então, quando João Batista preparava um povo para o Senhor, o que significava esse preparar um povo? É converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, isso está lá na profecia no Antigo Testamento, mas tem uma conversão aqui dos desobedientes à sabedoria dos justos. Então, não é uma sabedoria intelectual, nem uma sabedoria religiosa, nem uma sabedoria política, é uma sabedoria da justiça, sabedoria dos justos. E quem não está na sabedoria dos justos é chamado de desobediente. Então essa frônesis, a sabedoria dos justos, a atitude de Cristo e a sabedoria dos justos são sinônimos. Frônesis então significa a sabedoria dos justos e a atitude de Cristo. A vida de Cristo, as atitudes práticas de Cristo
encarnam, materializam a sabedoria dos justos. Então, se a gente observar a vida de Jesus, a gente vai ver o que significa a sabedoria dos justos na prática, na nossa vida. E aí são os nossos exemplos. Se a gente está querendo ser cristão, a gente precisa entender essa sabedoria dos justos. Essa frônesis. Não é o que a gente aprendeu dos nossos pastores desde criança, não é o que a gente aprendeu da religião cristã, evangélica, protestante, ou qualquer coisa que você queira chamar. Não é a sua religião, não é o que você aprendeu na escola bíblica. Às vezes, e essa é a nossa série, às vezes isso destoou de Jesus. E a gente vai entender olhando para os textos bíblicos hoje. Semana passada eu deixei um desafio para você ler a Bíblia, para você ler os evangelhos. Eu ia perguntar aqui se você leu, mas foi corrido, né? Eu imagino que tenha sido muita correria essa semana, e teve um feriadão, mas mesmo assim, muita correria, não dá tempo de ler a Bíblia, né? Eu conheço essas desculpas, elas são antigas, então talvez você não tenha lido a Bíblia, tá? Mas a gente vai ler a Bíblia aqui. Então a gente vai olhar para os textos bíblicos e tentar olhar o que é essa frônesis, o que é essa sabedoria prática de Jesus para a sua vida e para a minha vida. Primeira coisa que a gente entende, se essa sabedoria dos justos, se esse discernimento de Jesus vem da parte de Deus, ele é maior que o nosso intelecto. Então, em primeiro lugar, a sabedoria de Jesus, ela transcende. E aí, em primeiro lugar, a religiosidade. A sabedoria de Jesus transcende a religiosidade. Vamos olhar para o texto. Lucas capítulo 18, de 9 a 14. Eu não vou colocar esses textos na legenda aqui, porque são textos maiores, mas você pode acompanhar na sua Bíblia se você quiser. Lucas capítulo 18, de 9 a 14. Nosso trabalho aqui vai ser ler os textos. Lucas 18, de 9 a 14. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Então isso é fundamental para entender o que a gente vai ler. Jesus estava falando com pessoas que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. As pessoas que olhavam para si mesmas e diziam, eu sou bom, eu sou justo, eu sou santo. E desprezavam outras pessoas. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que diga, eu sei que isso não acontece na nossa igreja, eu sei que nenhum de vocês faz isso, mas vamos imaginar uma pessoa que diga, eu por ser cristão, eu sou bom, eu sou salvo, eu sou uma pessoa de bem, um cidadão de bem. E eu desprezo os outros, que não são como eu. Então é com esse tipo de gente que Jesus está falando. Se você vestiu a carapuça, eu acho que não, porque na nossa igreja não tem gente assim, que se acha cidadão de bem, que se acha bonzinho, que se acha santo. Mas, se vestiu a carapuça, deixa Jesus falar com seu coração. Jesus disse o seguinte, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Publicano era alguém que trabalhava para o Império Romano coletando impostos dos judeus. Então era um judeu que trabalhava para Roma. Na coleta de impostos, a maioria dos publicanos cobrava mais do que Roma exigia para poder desviar uma parte para o seu bolso. Então a função do publicano era trabalhar coletando impostos do povo, superfaturando, e então os publicanos eram mal vistos na sociedade como coletores de impostos corruptos. A história de Zaqueu mostra muito isso. Então a gente associa sempre o publicano à figura de um político corrupto, um vereador que desvia dinheiro público. Então a gente coloca assim, o fariseu era alguém que tinha orgulho da lei. Ele seguia a lei tão à risca e tão sério, ele obedecia a Deus com tanta seriedade, que ele era visto na sociedade como um cidadão de bem. Uma pessoa de bem, uma pessoa que honra a Deus, que louva a Deus. O publicano era visto na sociedade como um vereador corrupto. Então, coloca essas duas imagens, é disso que Jesus está falando. Os 2 subiram ao templo para orar. O fariseu, em pé, orava no íntimo, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado.
Frônese, sabedoria. A sabedoria de Jesus transcende a religiosidade. Porque a religiosidade baseia o valor que a gente vai dar para as pessoas no mérito e na boa conduta religiosa. Então a gente avalia alguém que faz essa oração dizendo: Deus, eu te louvo porque eu sou bom, porque eu jejuo, porque eu dou o dízimo, porque eu não sou como esses pecadores aí, esses adúlteros, né? Como ele fala aqui, os ladrões. Eu não sou como esses ladrões. Ladrão tem que ser preso mesmo, bandido bom é bandido morto, eu não sou como eles, eu sou um cidadão de bem. Então esse sujeito bate no peito e acha que é bonzão. E aí Jesus diz de um outro cara que é um cara corrupto. Ele é alguém que a sociedade odeia, que a sociedade rejeita. E ele vai diante de Deus, ele não tem nem coragem de olhar para os céus, para começar. E ele se coloca diante de Deus com humildade, dizendo: Deus, eu sou pecador, eu não sou santo, eu não sou justo, eu não sou bom. Tem misericórdia, porque se não for a tua misericórdia, se for baseado no meu mérito, eu não consigo, eu não mereço, eu não sou digno. Então tem misericórdia, porque só pela sua misericórdia eu poderia conversar contigo, eu poderia fazer essa oração. E aí Jesus diz, lembra com quem ele está falando? Ele está falando com gente que se acha boa e justa. Gente da religião, os religiosos, que acham que são bons e justos porque seguem a prática da religião. E Jesus diz: olha gente, eu vou dizer para vocês, esse publicano foi para casa justificado e não o fariseu. O fariseu não. Olha essa mensagem de Jesus. Isso não te escandaliza? Isso deveria escandalizar a gente. Porque quando a gente olha ao nosso redor, a gente está vivendo a mesma coisa que aquele tempo. Parece que nada mudou. Parece que os fariseus continuam sendo fariseus. O problema é que a gente não chama mais os fariseus de fariseus, né? A gente chama eles de cristãos notáveis. A gente aplaude. São os bons cristãos, os bons cidadãos. Geralmente pessoas que, aos olhos da igreja, merecem cargos de liderança, merecem título de pastor. Por isso que eu digo para todo mundo que eu nunca quis ser pastor, porque eu não estou aliado a essa lógica, eu sigo Jesus. Eu prefiro ser como esse publicano, eu sou o pior dos pecadores. Então, eu não vou engrossar a voz para dizer: olha Deus, obrigado porque eu sou bom e justo. Não tem nada a ver com isso, eu não sou bom e justo. Não olha para mim, não se espelha em mim, não me tenha como exemplo, eu não sou exemplo para ninguém. Mas naquele tempo e também nos dias de hoje, a gente costuma colocar em posições de liderança e posições de destaque no cristianismo ou no judaísmo daquela época, os fariseus. Gente que Jesus confrontou, gente que Jesus atacou. Olha o que Jesus diz em Mateus 21:31. Se isso não te escandalizar, se Jesus não assustar você, eu não sei o que mais pode. Porque se a gente está acostumado com o cristianismo bonzinho ou com Jesus bonzinho, olha o que Jesus diz. Mateus capítulo 21, versículo 31. Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Jesus está dizendo: os coletores de impostos corruptos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Por que ele fala isso? Porque esse povo reconheceu a mensagem do Evangelho. Esse povo reconheceu que era pecador e precisava da graça. Quem não reconheceu a mensagem de Jesus e quem pediu a crucificação de Jesus? Foram as pessoas que olharam para dentro de si e acharam que eram boas e justas, que eram dignas de aplauso, dignas de honras, eram pessoas que olhavam assim: eu sou honesto, eu mereço uma vida boa, eu sou honesto, eu mereço bênçãos da parte de Deus. Pessoas que se achavam, pessoas que se superestimavam. Enquanto as prostitutas e os publicanos se humilhavam diante de Deus. E é isso que Jesus diz. A sabedoria, então, de Jesus, a frônesis, a atitude de Jesus, ela é maior do que a nossa religiosidade, que premia pessoas pelo mérito religioso e menospreza pessoas por causa de uma certa conduta moral. Você já se achou melhor que alguém por causa da sua religião? Você já pensou assim: ainda bem que eu sou cristão, não sou como aquela religião ali? Ou não sou como os ateus, não sou como os imorais, não sou como os adúlteros? Já olhou para uma pessoa e você pensou assim: nossa, credo, essa pessoa comete aquele pecado. Já julgou uma pessoa inferior a você por causa do seu senso de moralismo cristão? Então, você é um fariseu. É isso que Jesus está dizendo na Bíblia. É isso que o Jesus real diz. Aquelas pessoas que você chama de imorais, quando elas se colocam diante de Jesus, elas dizem: nossa, eu não mereço. Elas se arrependem. Mas você se acha bom e justo. Você se acha santo. Então essa frônesis de Jesus, a sabedoria de Jesus, precisa transcender o seu conceito de religião.
Segunda coisa, a sabedoria de Jesus, a frônesis de Jesus, transcende as regras de etiqueta. A nossa sociedade tem umas regras de etiqueta muito bonitinhas, né? O jeito certo de se comportar, o jeito certo de falar com outra pessoa, o jeito certo de tratar uma outra pessoa, né? Aquela coisa toda polida, toda bonitinha. Olha só Jesus, vamos abrir em Lucas capítulo 7, versículo 36. Gente, eu vou ler muito texto hoje porque, como é um tema polêmico, você pode achar que eu estou inventando. Então, para não ter margem, para não dar margem para dizer que essa mensagem veio da minha cabeça, essa mensagem veio do Evangelho de Jesus, vem da Bíblia. Então é na Bíblia que a gente vai se basear. Em primeiro lugar, a sabedoria transcende a religiosidade. Em segundo lugar, a sabedoria de Jesus transcende as regras de etiqueta. Lucas capítulo 7, versículo 36. Vamos ler. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Imagina essa situação, você foi convidado aí para alguém, para jantar, um notável da religião, e vai jantar na casa dessa pessoa e Jesus foi lá, foi jantar. Regra de etiqueta, gente, você vai jantar na casa de alguém, você é o convidado. Olha Jesus. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu-o com perfume. Não vou entrar nos detalhes, mas talvez você já tenha ouvido isso em algum lugar. Uma mulher não devia soltar os cabelos em público, isso era escandaloso, era como se fosse hoje em dia uma mulher tirar a camiseta, então era uma coisa super escandalosa para aquela época. A Bíblia diz que era uma mulher pecadora daquela cidade. Qual é o pecado de uma mulher naquele tempo que a cidade chamaria aquela mulher de mulher pecadora? A fama pública dela era de mulher pecadora. Então não era um pecado individual, privado, era um pecado público, as pessoas sabiam. Provavelmente o pecado de prostituição, porque todo mundo sabia e acusava. Esse perfume, naquele tempo, não tinha a duchinha Lorenzetti, né? Aquela gorduchinha, não tinha. Então, não tinha como tomar banho. As mulheres da prostituição tinham que usar um perfume caríssimo, custava às vezes 1 ano de salário para poder ter o exercício da sua profissão. Então tem vários significados aqui. Soltar o cabelo, beijar os pés, se aproximar de Jesus. Então a mulher soltar o cabelo, esfregar os cabelos nos pés de Jesus, uma mulher conhecida por ser prostituta, derramar ali o seu perfume significa: eu estou abrindo mão da minha profissão por você, eu te amo tanto que eu não quero mais aquela velha vida. Olha o que essa mulher está fazendo aos pés de Jesus. Mas é uma mulher de fama ruim, ela está fazendo coisas escandalosas e Jesus está jantando na casa de um notável da religião, um líder do judaísmo, que se fosse para os nossos dias seria um líder cristão, um homem de bem. E aí olha só essa cena, percebe, olha o que está acontecendo. Imagina que você está sentado aqui, ó, essa é a mesa do fariseu, olha ao redor, olha essa cena que escandalosa. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, seu pensamento: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. O fariseu julgou aquela situação dentro do seu pensamento. Como é que você agiria naquele caso? Se você estivesse naquela mesa, se fosse na sua casa. Se fosse na sua casa, você convidasse um profeta, um mestre, um líder religioso, um pastor, e aí ele entrasse na sua casa, uma mulher que você tem a fama de pecadora, você sabe que ela é pecadora, ela chega e começa a ter atitudes escandalosas ali com Jesus, como é que você reagiria? O que você pensaria sobre essa cena? Percebe que o nosso pensamento não está distante do pensamento do fariseu? A gente pensaria a mesma coisa que esse fariseu? Se ele fosse mesmo filho de Deus, se ele fosse mesmo alguém da parte de Deus, o Messias, ele faria alguma coisa a respeito disso. Versículo 40. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Fariseu é sempre assim, né? Fariseu tem essa postura. Quando Jesus fala assim, eu quero falar um negócio para você. Aí o fariseu, mestre, regras de etiqueta, né? Vamos tratar bem o mestre. É como a gente trata quando Jesus quer torcer o nosso coração, quebrantar a nossa alma através da mensagem do Evangelho, e a gente fica, dize mestre. Como provavelmente você está se sentindo agora, porque eu estou lendo a palavra de Deus, a Bíblia, e você fica, dize as palavras. Não, o que Jesus tem a dizer não é agradável. O que Jesus tem a dizer não é fofo. Olha o que Jesus vai dizer. Versículo 41. 2 homens deviam a certo credor.
Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão. Vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, seu primeiro pecado. Ela, porém, molhou meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Então ela fez o que você não devia ter feito, você não fez. Vamos lá. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Então a segunda coisa, segundo pecado seu, segunda dívida sua, pecado, falha que você cometeu, e ela está pagando a sua dívida, ela está cobrindo as suas falhas. Versículo 46. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Terceiro pecado seu que essa mulher está cobrindo. Versículo 47. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Você, Simão. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a se perguntar, quem é esse que perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. A sabedoria de Jesus transcende as regras de etiqueta. Quem de nós teria essa atitude num jantar, como convidado, como hóspede? Olha o que Jesus fez com Simão. Simão se achava bom e justo porque era um fariseu. Ele estava ali naquele jantar, provavelmente querendo ouvir alguma coisa sobre Jesus para avaliar o ensino de Jesus. Então Simão se achava muito bom. Quando entra aquela mulher, Jesus faz o seguinte, ele inverte tudo. Ele fala assim, Simão, eu sei que eu estou comendo na sua casa, eu sei que eu estou comendo na sua mesa, eu sei que esse prato aqui é seu, que a comida que você pôs aqui é sua, mas deixa eu te falar um negócio. Você não me ama porque você não acha que você é pecador, você acha que você é santo e bom e justo. Essa mulher aqui, ela está fazendo tudo que você deveria ter feito, mas não fez. Ela está pagando pelos seus pecados e você acha que ela é menor que você. Então ele perdoa aquela mulher e ofende o dono da casa. Então Jesus não está comprometido com as regras de etiqueta, Jesus não está comprometido em agradar o seu anfitrião, Jesus está comprometido com a justiça, frônesis, o discernimento e a sabedoria dos justos. A justiça, nesse caso, era confrontar o arrogante e consolar o humilhado. Foi isso que Jesus fez. Como é que a gente interpretaria essa situação? Como é que seria nos dias de hoje? Como é que você se sentiria sentado nessa mesa? Terceiro lugar, a sabedoria de Jesus transcende o politicamente correto. Muito parecido com as regras de etiqueta, mas olha só, a sabedoria de Jesus transcende o politicamente correto. Coisas que não se faz na sociedade, coisas que alguém jamais faria, mas Jesus fez. Lucas capítulo 11, versículo 37. Lucas capítulo 11, versículo 37. Eu vou ler o texto aqui. Olha só essa atitude de Jesus. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Que cena familiar, não? Jesus, quando era convidado para comer na casa de fariseu, ele ia e geralmente dava ruim. Olha o que vai acontecer aqui. Versículo 38, Lucas 11, 38. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. O fariseu falou, nem se lavou, ele nem lavou a mão, ele não segue o politicamente correto, ele não fez aquilo que todo mundo tem que fazer. Nossa, que porco, né? E não é só porco, porque a gente falaria, nossa, que falta de higiene. Mas naquele tempo não é falta de higiene, é descumprimento da lei. É descumprimento da lei, do ritual de Moisés, da lei mosaica, da Torá judaica. É descumprimento da lei. Então eles olham e falam assim, que rude,
que pecador. Isso é pecado. Não pode fazer isso. Não pode sentar na mesa sem passar pelo ritual de purificação. Isso aí é pecado. E Jesus está ali. Então, o fariseu só ficou surpreso. Não falou nada. Mas olha Jesus. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Uma outra tradução possível seria: deem tudo que vocês têm como esmola, e aí vocês vão ver que tudo ficará limpo. Por quê? Vocês limpam por fora, mas não limpam por dentro. Vocês seguem os rituais de higiene, de purificação antes da refeição, mas dentro do coração de vocês não está nada higienizado, está tudo imundo. Olha o que Jesus está falando, comendo na casa do fariseu. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda, de toda a sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Vocês dão o dízimo na igreja e acham que são bons e justos, mas vocês menosprezam a justiça, porque tem gente ao redor de vocês sendo injustiçado e vocês não ligam para isso. Vocês só ligam de dar o dízimo no templo. Por quê? Dar o dízimo no templo traz aplausos para vocês. É exterior, é bonito. É bonito de ser visto. As pessoas olham, como essa pessoa é boa e justa. Mas isso não é a justiça de Deus. Lembra que frônesis é a sabedoria dos justos, é o discernimento dos justos. Então frônesis tem muito a ver com agir prático alinhado à justiça. Olha o que Jesus está falando para esses fariseus. Vocês seguem bem a religião, mas vocês não são justos. Quando vocês veem uma prática de injustiça, como seria? Deixa eu pensar, no nosso tempo. Racismo. Olha o racismo. Vamos falar de racismo, uma prática de injustiça. Quando vocês veem uma prática de injustiça, como o racismo, vocês veem pessoas sendo injustiçadas, vocês não falam nada. Vocês ficam quietos. Vocês não se manifestam. Mas na hora de dar o dízimo, de ir para a igreja, de se achar o bom, de se arrumar, passar perfume, aí vocês fazem. É isso que Jesus está dizendo para os fariseus. Não estou falando isso para vocês. Eu estou falando só do que Jesus falou para os fariseus e que valeu naquele tempo. Tá bom? Jesus era escandaloso naquele tempo. Fica calmo. Versículo 43. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Versículo 45. Olha o que acontece. Quando Jesus está dizendo essas coisas na cara do fariseu, na casa dele, diante dele, Jesus está dizendo: vocês não prestam. Vocês que acham que são bons e justos, vocês não prestam, porque vocês ignoram a injustiça, vocês não têm práticas de justiça, vocês só fazem o que é bonzinho diante da religião, vocês só andam certinhos. Então, politicamente correto, Jesus rasgou o politicamente correto nessa mesa. E aí acontece o seguinte, no 45. Um dos peritos na lei lhe respondeu. Eu fico imaginando essa resposta. Mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. O mestre da lei disse: olha, a carapuça serviu aqui. Eu sei que você está falando com os fariseus, mas está me ofendendo também. Como é que você agiria se estiver sentado numa mesa, aí você fala uma coisa para alguém que já é grosseira, e alguém diz assim: olha, eu sei que você está falando com ele, mas está me ofendendo também. Você poderia parar? Está me ofendendo. Como é que você agiria diante dessa situação? Olha o que Jesus fez no versículo 46. Bom, quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. O que ele está falando? Então, ao invés de retroceder, Jesus acelerou, né? Ao invés de frear, Jesus acelerou. Os peritos da lei foram falar assim: eu estou ficando ofendido também. Jesus falou: bom, é bom que você esteja ofendido também, porque você também tem culpa no cartório. E aí Jesus começa a falar com os peritos na lei. E ele diz: olha, vocês colocam sobre o povo um fardo que eles não conseguem carregar. Que fardo é esse? Vocês estudam tanto a Bíblia, vocês estudam tanto a lei, e quando vocês vão lá, não, a lei diz que tem que viver assim, assim, assim. Aí uma pessoa querendo cumprir a lei, ela fala: nossa, mas é muito difícil.
É muito difícil praticar isso, porque isso é uma carga muito pesada. Então Jesus acusa os mestres da lei de estudarem as escrituras e retirarem das escrituras regras religiosas que dificultam a vida das pessoas. A gente tem algumas regras religiosas hoje em dia que dificultam a vida das pessoas. A gente não fala muito sobre elas, né? É muito mais fácil a gente aqui numa igreja batista falar das regras das igrejas que eram mais conservadoras, mais rígidas e moralistas, que falavam, o crente não pode ter TV. O crente não pode ter TV. Isso é uma regra pesada demais. Pra gente que é batista é muito fácil falar disso. Vamos falar das regras sobre a sexualidade? Que as regras batistas, não, sexo só depois do casamento. Vamos falar das nossas regras, vamos rasgar aqui, vamos abrir o jogo aqui. Vamos ser sinceros. Porque a gente interpreta a lei e a gente coloca as regras religiosas no lombo do outro. Porque a gente fala, eu já tô salvo, já tô casado. Eu já tô casado aqui com a Larissa, nosso filho tá a caminho. Agora, qual é o tipo de regra que eu vou extrair da lei para jogar sobre o lombo do outro? Isso é o que os mestres da lei faziam e é isso que Jesus está condenando. Jesus condena ele. Ai de vocês também, versículo 47. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria, Frônesis, eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Olha o que Jesus está falando. Jesus está falando assim, Deus enviou profetas e algumas pessoas não aceitaram aquelas profecias, porque geralmente quando Deus fala uma coisa que confronta o nosso ego e o nosso conforto, a gente não gosta. A gente rejeita aquilo, a gente assassina aquele profeta. Como, por exemplo, se talvez você não estiver gostando do que eu estou pregando, você já tirou do YouTube. Se você tirou do YouTube, você não está assistindo. Mas provavelmente você poderia pensar assim, eu não vou mais nessa igreja, eu não quero mais ouvir essa mensagem, porque esse pastor está ficando louco. É assim que os profetas eram tratados. Quando falavam a verdade de Deus, eles eram assassinados. E aí os mestres da lei construíram túmulos, dizendo, olha aqueles profetas do passado, como eram bons. Como a gente faz hoje? A gente fala, olha como Jesus era bom no passado. Só que sabe quem assassinou Jesus? Sabe quem é responsável pelo sangue de Jesus? Quem é responsável pelo sangue dos profetas? Eram os mestres da lei e são as pessoas religiosas. Olha o que Jesus está falando. O mestre da lei está sentado com ele na mesa. Ele está dizendo, olha, os seus antepassados mataram os profetas por causa do apego às escrituras. E vocês edificam túmulos achando que é bonito lembrar da memória dos profetas, só que vocês são responsáveis. O sangue que correu está nas suas mãos. O perito da lei poderia dizer, como um bom cristão de hoje em dia, dizer assim, não, eu jamais, não fui eu que fiz isso. Não fui eu que fiz isso, foram os antepassados, foram os antigos. Esse sangue não está sobre mim, mas ele está dizendo, vocês, não adianta você elogiar a memória de Martin Luther King e ser racista. O sangue está na sua mão. Não adianta você elogiar a memória do Nelson Mandela e ser racista. Ou ficar em silêncio diante do racismo. O sangue está na sua mão. É isso que Jesus está dizendo. Os antepassados mataram os profetas, vocês constroem túmulos e acham que vão se livrar disso. A culpa é de vocês. Vocês são responsáveis tanto quanto. Jesus está falando, tá? Jesus está falando que o crime dos antepassados contra os profetas está na responsabilidade daqueles que se alinham com o comportamento dos antecessores. Então, se os seus antecessores fizeram isso e você se alinha com aquele procedimento de silêncio diante da injustiça, de não falar nada, de só querer homenagear o que aconteceu no passado, mas não querer se envolver no que acontece no presente, a responsabilidade é sua. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderam da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. O que é isso? Os mestres da lei têm a chave do conhecimento, eles têm teologia, eles estudam a palavra de Deus, eles sabem o que está escrito aqui, conhecem de trás para frente, sabem regras de hermenêutica, de exegese, sabem o grego, sabem o hebraico, eles sabem tudo sobre a Bíblia, eles têm a chave do conhecimento. Aí o que eles fazem? Eles não entram. Eles não abrem essa porta para entrar e se relacionar com Deus. Eles só estudam como se fosse um texto frio.
como se fosse algo para extrair princípios teológicos. E ficam discutindo se o anjo é macho ou fêmea, se Deus é macho ou fêmea, se Adão tinha um umbigo, se Saul, quando foi visitar uma médium, ele falou com Samuel ou não falou com Samuel, era o espírito de Samuel ou não era o espírito de Samuel. Fica discutindo, tem a chave do conhecimento, a chave hermenêutica, a chave teológica, mas não entra para se relacionar com Deus. E pior, impede que outros se acheguem. Quando alguém chega na sua simplicidade, na sua humildade, querendo conhecer Jesus, ele diz, olha, você pode até conhecer Jesus, mas é o seguinte, a Bíblia diz que você precisa abandonar essa prática aqui, essa prática da sua homoafetividade você precisa abandonar, essa prática imoral da sua prostituição você precisa abandonar os seus vícios de álcool, de cigarro, você precisa abandonar isso. Os peritos da lei faziam isso e tem gente que faz isso hoje. Que tem a chave do conhecimento, mas ao invés de entrar e se relacionar com Deus, tranca essa porta e não deixa ninguém entrar. Não deixa ninguém se achegar. A sabedoria de Jesus transcende o politicamente correto. Jesus falou isso. O último versículo desse capítulo, os dois últimos versículos, 53 e 54, dizem: quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. O resultado da mensagem de Jesus. Os fariseus e os mestres da lei ficam revoltados, ficam nervosos e eles querem assassinar Jesus. Talvez algumas coisas que eu disse aqui deixou você nervoso. Talvez algumas coisas deixaram você nervoso. Olha meu português tudo errado. Talvez algumas coisas deixaram você nervoso, deixaram você com raiva. Porque não é possível que um pastor falar isso. Não é possível. É o que aconteceu com Jesus. Ele pregou a verdade, condenou os fariseus, condenou os mestres da lei, porque eles afastavam as pessoas, eles colocavam peso sobre os ombros das pessoas, eles se achavam bons e justos, mas era só por fora, por dentro eles estavam todos podres. E despertou a raiva deles, ele os insultou. Então a gente pensa, esse politicamente correto é aquele que nunca insulta ninguém. Mas Jesus insultou, pediram para ele parar, e ele insultou ainda mais. Por quê? Porque a sabedoria dele não é politicamente correta, é justa. É justa. E a justiça de Deus transcende o politicamente correto. O último ponto de hoje, a gente já vai caminhando para o final, é a sabedoria de Jesus transcende o nosso senso de justiça. Porque uma coisa é a gente conversar, falando aqui dos nossos aspectos religiosos. É eu, pastor, falando com você, membro da igreja, e a gente falar sobre a conduta de um cristão, sobre como a nossa religião deveria ser de fato. Outra coisa é a gente olhar para a sociedade e começar a questionar a justiça, o direito, se as nossas leis são boas ou não. A sabedoria de Jesus transcende o nosso senso de justiça. Então, agora os horizontes estão muito além da nossa religião. Olha só alguns textos. João capítulo 8. Lembrando que naquele tempo a lei de Moisés, a Torá judaica, era a lei. Existia também o direito romano, que estava em vigor naquela época, em vigência naquela época. Mas era a Torá judaica junto com o direito romano. O direito romano dizia o seguinte, que vocês, judeus, podem exercer as leis religiosas de vocês. Então, vocês têm liberdade aí para exercer essa lei religiosa. No caso, isso significa que, caso alguém descumpra a lei judaica e deva ser punido, os judeus tinham autoridade para punir. Eles não tinham autoridade para matar, mas tinham autoridade para punir. Matar só os romanos podiam fazer. Por isso que levam Jesus para Pilatos. E aqui a gente tem um típico caso num tribunal. Imagina aí o tribunal. João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Foi orar. No versículo 2, ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus, de novo, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Eles pegaram a mulher em adultério. Eu não sei se ela estava adulterando sozinha, mas o cara não veio junto. O homem não veio junto, veio só a mulher. Já tem alguma coisa errada aí, né? Eles trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei,
Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? O que eles estavam dizendo é muito simples. Pegaram a mulher cometendo uma imoralidade, um crime, colocaram ela no tribunal e disseram, ó, a lei manda aplicar essa sentença. A lei está dizendo que essa é a sentença aplicável para essa mulher. Esse caso aqui se aplica assim. Mas eles vão consultar aí o jurista, né? Vão perguntar para Jesus, e aí, Jesus? Um doutrinador. Explica aí, Jesus. Qual que é a sua interpretação sobre esse caso? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Eles estavam querendo pegar uma frase de Jesus, um pensamento de Jesus, para poder usar como acusação. É da mesma forma que os religiosos de hoje em dia fazem com alguns pastores. Talvez eu até seja vítima disso um dia. Os religiosos ficam procurando uma frase. Ele falou essa frase, ele falou aquela frase. Isso aqui é uma heresia, tem que condenar esse pastor, tem que condenar aquele teólogo, porque aquele teólogo ali falou aquela frase e ele é um herege. Então, eles estavam procurando a heresia em Jesus. E aí, olha o que acontece. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Nitidamente um ato de desprezo por aquilo que eles estavam trazendo. Eles trazem e Jesus começa a escrever no chão com o dedo, desenhando ali. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Jesus despreza esses caras. Jesus despreza os religiosos, Jesus despreza os notáveis. Ele fica escrevendo no chão e ele fala assim, bom, vocês querem atirar a pedra nela? Se vocês quiserem atirar, beleza, atirem, porque a lei de Moisés manda fazer, mas aí já formem uma fila, porque depois a gente vai passar um por um aqui. A gente vai passar um por um no tribunal de Moisés e vamos ver se sobra alguém. E aí, olha o que acontece. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, porque afinal de contas, quanto mais velho a gente fica, mais consciência a gente tem dos pecados que a gente comete, ou mais pecados a gente comete também. Então os mais velhos já se ligaram e falaram, opa, peraí, se eu tacar uma pedra nessa mulher, eu sou o próximo da fila, então melhor ir embora. Dos mais velhos começaram a ir embora, e Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé. Diante dos fariseus e dos mestres da lei, Jesus se agacha, fica desenhando no chão. Mas diante da mulher adúltera, da mulher pecadora, Jesus se põe em pé, em atitude de respeito e dignidade a ela. E aí Jesus se põe em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. A gente que é crente gosta de romantizar esse texto, porque a gente destaca com todas as ênfases que Jesus falou para ela abandonar a sua vida de pecado. Jesus falou, Jesus libertou aquela mulher do apedrejamento, mas olha, ele falou, abandone sua vida de pecado. Tá bom, mas o texto não diz o que aconteceu depois. A gente não sabe se essa mulher saiu da presença de Jesus, perdoada, inocentada no tribunal, e voltou a cometer o que ela estava cometendo. A gente não sabe. A gente não sabe se ela voltou para a vida de pecado, se ela voltou para a cama do adultério. A gente não tem como saber. A gente não sabe se essa mulher se converteu dos seus maus caminhos e virou cristã evangélica. A gente não sabe. Não dá para saber. O que a gente consegue saber é que a sabedoria de Jesus transcende o nosso senso de justiça, porque o nosso senso de justiça é legalista. É baseado na lei, é baseado no faça isso, cumpra isso, viva assim, é assim que vive, é assim que faz, é assim que o cristão deve viver. E aí quem não vive aquilo, quem não faz aquilo, precisa ser levado no tribunal. E hoje a gente usa outros tipos de pedras, né? Naquele tempo era pedra mesmo, eles iam apedrejar aquela mulher. Hoje a gente usa pedras verbais, a gente fala muito, posta nas redes sociais. A gente crucifica pessoas, a gente condena pessoas. Isso é imoralidade, isso é crime, o crime precisa ser punido. Como eu já disse aqui, bandido bom é bandido morto. E aí Jesus fala assim, bom, vocês acham que vocês têm a capacidade de julgar assim? Vocês acham que vocês são tão bons assim? Então faz uma fila que a gente vai passar todo mundo a limpo. A gente vai passar todo mundo aqui. Beleza? Então, vamos colocar aí. Quem já baixou o Microsoft Office, quem já tem aí o Word e o PowerPoint pirata também é criminoso. Quem já roubou caneta Bic é criminoso. Vamos colocar aí os seus pequenos delitos, com proceder pirata, já baixou software sem comprar. E aí? Já furou sinal vermelho, já ultrapassou o limite de velocidade. Vocês querem ser legalistas? Querem viver na base da lei? Então vamos fazer o seguinte, vamos tacar pedra em todo mundo. Porque não sobra um.
A sabedoria de Jesus, o discernimento de justiça de Jesus transcende o nosso senso de justiça. Frônesis é um saber prático, o saber de Jesus. Vai além do nosso senso de justiça. É muito maior. É isso que está, por exemplo, nas 3 parábolas de Lucas 15, texto bastante conhecido. A primeira parábola é das 100 ovelhas. A gente gosta dessa parábola, porque a gente fala assim, porque uma se desgarrou e 99 ficaram no aprisco. Mas a gente entendeu o que essa parábola está falando? O pastor está cuidando de 100 ovelhas. Uma se desgarra do rebanho. E ela vai e fica... ela vai para um lugar perigoso. Ela vai ter uma vida perigosa. Ela vai viver em lugares perigosos. O pastor deixa as 99 em segurança. Vai buscar aquela que estava ferida lá. Ele encontra ela ferida, ele enfaixa as feridas, ele cuida dela, põe nos seus ombros, carrega sobre si o fardo dos pecados dela e traz ela de volta. Jesus está conversando com quem? Isso é legal, vamos olhar para Lucas 15. Tô acabando já, gente, tá? Fica tranquilo que eu não vou, como alguns dizem, não vou pôr o pé no seu almoço, não. Você vai almoçar, vai ficar tranquilo. Eu diminuo o tempo da live hoje. Lucas capítulo 15. Olha como Jesus conclui a primeira parábola, é um conjunto de 3. A primeira parábola dessa ovelha perdida, olha o que Jesus diz. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Para quem Jesus está contando essa parábola? Versículo 2. Os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Os religiosos da época diziam, Jesus anda com gente ruim. Jesus anda com gente pecadora. E as amizades dele não devem ser coisa boa para ele, não. Ele deve ser pecador também. Ele deve ser ruim também. Ele só anda com bandido, deve ser bandido. Só anda com criminoso, deve ser criminoso. É isso que os mestres da lei e os fariseus estavam fazendo. Aí Jesus conta essa parábola. Ele diz, olha, tem mais alegria no reino dos céus por causa daquela ovelha que foi encontrada do que pelas 99. Aí a gente gosta de achar que a gente é a ovelha perdida. Será? Será que você sabe que é essa ovelha perdida? A segunda parábola de Jesus é da moeda perdida, né? A dracma perdida. A mulher possui 10, perde uma e ela começa a arrastar todos os móveis e ela acha uma. Olha só que legal. Ela convida todas as vizinhas para fazer uma festa. E Jesus diz, eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo. Que eu já disse para vocês que não deveria chamar parábola do filho pródigo. Deveria chamar a parábola dos 2 filhos perdidos. Porque o filho mais velho está tão perdido quanto o mais novo, só que ele está dentro de casa. E no fim da parábola, um se converte, o outro fica de fora da festa. Para quem Jesus está contando essa parábola? Para a gente que se achava boa e justa. Para os crentes da época. Dos evangélicos da época. Olha como a sabedoria de Jesus transcende o nosso senso de justiça. Ela é muito maior. Jesus é muito mais sábio do que essa nossa sabedoria humana aqui, limitada. Maria e José, por exemplo. Quando Maria fica grávida de Deus, José, Mateus capítulo 1, versículo 19. Mateus 1, 19. Mateus capítulo 1, versículo 19 diz: por ser José, seu marido, um homem justo. Lembra que frônesis é discernimento, que tem a ver com justiça? É a sabedoria dos justos. José, então, era um homem justo. Olha o que José, sendo justo, o que ele fazia. Ele, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Por que ele passou pela cabeça dele, ou pelo texto aqui, que ele ia expor a vergonha pública, a desonra pública? Porque ela ficou grávida antes do casamento. E aí, a justiça da lei dizia que José tinha que pegar a noiva dele e levar diante do público, igual fizeram com a mulher adúltera, e dizer assim, olha, essa mulher tá grávida, eu ainda não casei com ela, não encostei nela, então ela é uma pecadora. E ela ia ser desonrada publicamente, correndo o risco de ser apedrejada. Isso era justo diante da lei. Isso era o que a lei mandava, essa era a sentença a ser aplicada. Mas José era justo. Percebe que justiça não é só seguir a lei? Justiça não é só andar conforme a lei. José era um homem justo. E por ser um homem justo, pretendia burlar a lei de um jeito que Maria não fosse apedrejada. De um jeito que não fosse aplicada sobre ela a sentença da lei. Então, José queria transcender a lei. Ele ia fazer algo que beneficiaria uma mulher.
que aos olhos humanos era digna de sentença, era digna de culpa. Então José, por ser um homem justo, ia transcender o senso de justiça da época dele e da lei. É isso que a Bíblia chama de justo. Justo é aquele que não vive como legalista debaixo da lei, é aquele que transcende tudo isso. Por que eu estou dizendo que a sabedoria de Jesus transcende a religiosidade, transcende as regras de etiqueta, transcende o politicamente correto, transcende o nosso senso de justiça? Que sabedoria é essa? Por que a gente precisa aprender essa sabedoria? Porque sabedoria, para Jesus, a frônese, esse discernimento tem a ver com justiça. E em Jesus, justiça é igual a misericórdia. A justiça de Deus é igual a misericórdia. Isso sim é justiça. Isso sim é justo aos olhos de Deus. No reino de Deus, justiça é misericórdia. Aí você fala assim, peraí, agora não, com essa declaração, aí é heresia pura. Isso aí não dá pra acreditar não. Justiça é igual a misericórdia? O que a gente vai fazer então com os bandidos? O que a gente vai fazer com as prostitutas, com os imorais? Chegar um homossexual na igreja, como é que a gente fala com ele? Como é que a gente fala sobre a conduta dele que é imoral? A justiça é igual à misericórdia, gente. Pelo amor de Deus, a gente, assim, quantas mensagens mais a gente vai precisar ouvir para poder alinhar o nosso pensamento à mensagem do Evangelho? Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Então essa lei e os profetas apontam para essa justiça que vem de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Gente, impunidade, olha, em sua tolerância, Deus deixou a impunidade correr solta. Essa graça de Deus, eu já ouvi uma vez eu estava conduzindo louvor falando da graça de Deus, que a graça nos acolhe mesmo com os nossos pecados, que essa justiça que vem da fé é pela graça, é pelo que Jesus fez e não pelo que nós fazemos. Eu terminei de conduzir o louvor, um pastor subiu para pregar, era um pastor convidado naquele dia, de fora, não conheço ele. Ele pegou o microfone e falou assim, muito legal esse rapazinho que conduziu o louvor, falando que sobre a graça, mas irmãos, a gente tem que lembrar que Deus é amor, mas é justiça. Cara, isso nunca sai da minha cabeça. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele, enquanto pastor, enquanto líder religioso daquela comunidade, ele tem o direito, o aval em nome de Deus, para bater com o cajado na cabeça de quem ele achar que está errado. Ele quis dizer que um líder religioso pode ser moralista e pode exercer a justiça em nome de Deus, porque se não pode, é só da graça que a gente tem que falar. Deus é amor, mas é justiça. Bom, aqui a Bíblia está dizendo que anteriormente Deus havia deixado os pecados impunes. Mas o que aconteceu então? Deus é injusto? Olha só, versículo 26. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em Jesus, em Cristo Jesus. A justificação é pela fé em Cristo Jesus. Então, não é que os nossos pecados ficam impunes. Não é que as pessoas ao nosso redor que são, vamos colocar assim, imorais, que são criminosos, bandidos, não é que fica impune. Existe uma punição da parte de Deus, uma justiça da parte de Deus, que foi aplicada. Ela já foi aplicada em Cristo Jesus. Deus aplicou a sentença do seu pecado, do meu pecado e do pecado daquele pessoal que você chama de impuro, daquele pessoal que a gente chama de imoral. A sentença, ela não ficou impune, ela foi aplicada sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados e dos pecados daqueles a quem a gente condena. Versículo 27. Onde está então o motivo de vanglória? Cadê então? Por que você vai se achar o bom? Por que você vai bater no peito e falar assim, eu sou evangélico? Por que você vai se achar bom? Onde é que está o seu motivo? É excluído.
Baseado em que princípio que você vai se achar? Na obediência da lei, porque você segue algumas regras? Não. Ele está excluído, o princípio da sua vanglória está excluído no princípio da fé. Porque quem tem fé, por mais pecador que seja, está igualado agora. Porque é o que Cristo fez e não o que nós fazemos. Não importa quantas boas obras você faça, se um bandido na cruz, que cometeu bandidagem a vida inteira, na hora da cruz, ele se arrepende, pede perdão e pede que seja lembrado no paraíso, ele tem fé e ele é colocado em igualdade com você. Então não tem mais motivo para a gente se achar, não tem mais motivo de vanglória. Não tem por que a gente se achar melhor. Versículo 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Olha o versículo 29. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justifica os circuncisos e os incircuncisos. Então, qual que é a conclusão aqui? Judeus e gentios, naquele tempo, era o povo de Deus e aquele povo que a gente falava que não era o povo de Deus. Então, o que Paulo está falando? Deus não é Deus de todo mundo? Deus não é Deus daqueles que acham que são povo de Deus e também dos outros que estão lá fora? Deus não é Deus de todo mundo? Então, todo mundo que tem fé está perdoado. Então, a sabedoria de Deus, a frônesis, a sabedoria de Deus, ela transcende o nosso senso de justiça de quem é cidadão de bem e quem é cidadão de mal. Quem é honesto, quem é desonesto. Quem pode desfrutar de prosperidade econômica e quem tem que ser preso e morto. A sabedoria de Deus vai muito além disso. Logo, a sabedoria de um cristão deveria transcender essas coisas também. Por quê? Voltando no primeiro texto que a gente leu, Filipenses capítulo 2, versículo 5, Paulo diz: seja a sua frônesis, a sua atitude, a mesma de Cristo Jesus. Qual foi essa atitude? Ele olhou para si mesmo, viu que ele era Deus, que ele era justo, que ele era bom, mas não considerou que devia ficar apegado ao seu próprio senso de justiça, à sua própria índole, à sua própria santidade e pureza, mas ele se esvaziou, ele se humilhou. Então a nossa conclusão é: qual que é a nossa sabedoria então, olhando para Jesus? A nossa sabedoria é olhar para a gente mesmo e se esvaziar. Quando você se achar bom, não fica apegado a isso. Mas olha e saiba que você não é bom, você é pecador, você é salvo pela graça. E se é pela graça, você é igual a todo mundo. Baixa a bola. Essa é a mensagem de Jesus. Então, o meu desafio prático para essa semana continua o mesmo. Leia a Bíblia. Eu li vários textos aqui hoje, eu li muito. Tá longo esse texto aqui, já devia ter acabado faz tempo. Mas é preciso resgatar esse olhar para as Escrituras. Porque o que está escrito aqui pode confrontar o que a gente acredita na nossa fantasia. Fantasia evangélica protestante. Jesus é muito maior que isso. A sabedoria de Jesus é muito maior que isso. Então vamos deixar essa sabedoria humilhar a nossa religiosidade, humilhar o nosso senso de justiça, humilhar a nossa inteligência. Então leia a Bíblia. E em segundo lugar, se humilhe. Baixa a bola. Para de achar que você é bom e justo, merecedor de muita coisa, merecedor de aplauso, merecedor de honra, merecedor de, sei lá. Você não merece, não. Você é tão pecador quanto qualquer outra pessoa. E Jesus mostrou isso com a sua sabedoria. Uma sabedoria que nos escandaliza, que parece loucura. Não parece loucura deixar impune o pecado da mulher adúltera? Não parece loucura confrontar o fariseu, o mestre da lei, várias vezes ao longo da vida, ficar batendo boca com eles, ficar discutindo? Não parece loucura isso? Bom, esse é o Jesus real da Bíblia. Vamos orar? Deus nos inspira e nos encoraja a viver como Jesus Cristo viveu. Nós não queremos seguir uma religião que difere da conduta do Jesus de Nazaré. Nós queremos viver a mesma índole, a mesma conduta de Jesus Cristo, pois nós cremos que Ele é a revelação da Tua vontade. Então nos encoraja e nos fortalece para viver essa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, os avisos de sempre.
Nós temos responsabilidades financeiras e responsabilidades sociais. Aqui estão os contatos para você. O Danilo é o tesoureiro. Você pode falar com ele para fazer sua transferência bancária ou para pedir esclarecimentos sobre as finanças da igreja. A gente está à sua disposição e a gente trabalha com transparência na nossa comunidade. E o Anderson, está o contato dele aqui, para você fazer doações de comida, de cesta básica, de roupas. Se você quiser se voluntariar em algum projeto social, ser voluntário em alguma causa, a nossa igreja tem dado um bom testemunho nesse sentido, tem vivido isso na prática. Então é com o Anderson que você fala, pode procurar direto o Anderson. E nós vamos para uma live agora lá no Instagram da Central Batista Itu. E nessa live a gente não é uma segunda pregação, mas é um bate-papo. Semana passada eu fiquei muito feliz, porque teve muita participação, muita interação, perguntas, comentários, dúvidas. Isso é muito legal. É isso que a gente precisa fazer naquela live. Então, pega isso que o Espírito Santo está falando aí, está borbulhando dentro de você. E quando você for entrar na live, já entra e já vai digitando uma questão, uma dúvida, uma pergunta. E aí a gente vai se encontrar ali no Instagram. Se você não puder ir para a live, eu desejo a você uma ótima semana e a gente se vê aqui semana que vem.